Olá, meus queridos alunos, sejam muito bem-vindos. Essa aqui é a nossa unidade 3 dos conteúdos para o 8º ano do ensino fundamental. Nessa videoaula nós iremos trabalhar o conteúdo de ângulos. Essa é a primeira parte dessa nossa aula, onde nós iremos apresentar os primeiros conceitos sobre ângulos. Então, se você é um aluno do ensino fundamental 2 dos anos finais e está aqui buscando aprender os conteúdos de matemática, essa playlist foi feita para você, porque aqui nós estamos trabalhando todos os conteúdos que você verá durante todo o seu ano letivo. Então, para estar sempre atualizado dos conteúdos, se inscreva aí no canal, não perca essa oportunidade. Se chegar no final da aula você não entender nada, aí você pode se desinscrever, mas já nos dê essa força, apoie um professor e clica aí em se inscrever. Agora nós vamos estudar ângulos, seus elementos e algumas características, e depois bissetriz de um ângulo que provavelmente irá para a parte 2. Mas vamos lá, vamos entender o conceito de ângulo. Para ficar bem claro, ângulo é uma figura geométrica formada por duas semirretas de mesma origem. Então, em um ângulo nós identificamos os seguintes elementos. Primeiro, os lados desse ângulo, e aqui nessa figura nós vamos ter o lado AB e o lado BC. Se eu pegar aqui para marcar, nós temos esse lado que é o lado AB, formado por esse segmento de reta, e nós também vamos ter o lado AC, formado por este segmento de reta, que vai do ponto A até o ponto C. Aqui nós temos o vértice A, e nós vamos indicar esse vértice como sendo o nosso ângulo. Então, essa abertura que existe entre essas duas semirretas é o nosso ângulo. E nós podemos representar esse ângulo como a letra A, né, com esse acento circunflexo. Ou nós podemos escrever também como BAC, onde o nosso ângulo vai estar neste ponto A, ou CAB. Depende do ponto em que você está olhando. Se você está olhando daqui para cá, vai ser CAB. Se você está olhando daqui para cá, vai ser BAC. Então, existem essas três representações para esse mesmo ângulo. E qualquer uma que você usar dessas três vai estar correta. Quando se trata de ângulo, nós utilizamos o grau, que vai ser representado por essa bolinha aqui que fica ao lado do número, como unidade de medida para medir o ângulo. O instrumento usado para medir é o transferidor, que é essa espécie aqui de régua que representa a meia volta, sendo essa meia volta 180 graus. Para determinar qual medida do ângulo estamos considerando, indicamos um pequeno arco. Nos casos em que não haja a indicação do arco, vamos considerar a abertura de menor medida, que é essa aberturazinha que fica ali embaixo. Então, nós temos aqui um exemplo. Se você observar nessa nossa imagem, nós temos esse segmento de reta que vai do A até o O. Nós temos esse segmento de reta que vai do O até o C. E nós vamos ter esta abertura aqui entre essas duas semirretas que partem do ponto O. E nós vamos ter este ângulo que nós podemos representá-lo como AOC. E ele mede 75 graus. E por que ele mede 75 graus? Porque se nós olharmos aqui, olha, o nosso segmento de reta, ele vai estar passando aqui entre o 100 e o 110. Ou seja, aqui ele vai estar sendo 105 graus. E ele vai até aqui, que é 180 graus. Então, fazendo a subtração de 180 graus menos 105, nós vamos ter 75 graus. Logo, este ângulo aqui, ele mede 75 graus. E nós podemos escrever dessas duas maneiras aqui, ó. A medida AOC, que é igual a 75, ou a medida O, que também é igual a 75. Qualquer uma dessas duas representações que você colocar na sua resposta vai ser válida. Para concluir essa parte introdutória de ângulos, ângulos cuja medida seja menor ou igual a 180 graus podem ser classificados em reto, agudo, raso ou obtuso. O primeiro ângulo que nós veremos aqui é o ângulo reto. E o ângulo reto é um ângulo que tem medida exatamente igual a 90 graus. Nós também temos um ângulo agudo, cuja medida é maior do que zero e menor do que 90 graus.
Então qualquer ângulo que esteja transitando ali entre um número que seja maior do que zero e menor do que 90 graus, ele é um ângulo agudo. Nós temos o ângulo raso, cuja medida é exatamente igual a 180 graus. E nós temos o ângulo obtuso, que é um ângulo que ele é maior do que 90 graus, porém ele é menor do que 180 graus. Esse ângulo se chama obtuso. A partir desses conceitos, nós vamos partir para a ideia de ângulos complementares e de ângulos suplementares. Quando nós temos dois ângulos complementares, isso significa dizer que a soma dessas suas medidas, ou seja, desses dois ângulos, é igual a 90 graus. Então nós temos aqui um exemplo, onde eu tenho esse ângulo COA, que nós podemos observar aqui, que ele é um ângulo reto, ele possui 90 graus, e esse ângulo está sendo dividido aqui por este segmento. Ele está dividindo esse ângulo maior de 90 graus em dois ângulos menores, onde eu terei o ângulo COB ou BOC, tanto faz, COB ou BOC, que ele possui a abertura de 58 graus. E nós também vamos ter o ângulo BOA ou AOB, tanto faz, que ele vai ter medida de 32 graus. E se eu somar 58 graus mais 32 graus, nós teremos um total de 90 graus. Isso significa que esses dois ângulos, o AOB e o BOC, são ângulos complementares, porque quando eu junto os dois, quando eu somo a medida dos dois, eu tenho 90 graus. E partindo desse mesmo princípio, nós teremos os ângulos suplementares. Porém, a diferença dos ângulos complementares para os ângulos suplementares é que os ângulos suplementares são dois ângulos que, somados as suas medidas, resulta em 180 graus. Então, quando eu somo dois ângulos e a soma desses dois ângulos é igual a 180 graus, então esses ângulos são suplementares. E nós temos aqui o exemplo do ângulo LOM. Este ângulo LOM, ele tem aqui medida de 135 graus. E o ângulo MON, ele tem medida de 45 graus. E somando esses dois, o 135 mais 45, nós temos 180 graus. Logo, esses dois ângulos são suplementares porque a soma deles resulta em um ângulo de 180 graus. Bem fácil, né, esses conceitos? Mas vamos um pouco mais adiante. Agora nós veremos a ideia de ângulos opostos pelo vértice. Quando nós temos duas retas concorrentes que formam dois pares de ângulos chamados de opostos pelo vértice. Veja, esse segmento de reta aqui, que vai do A até o C, ele está sendo cruzado por esse segmento de reta aqui que vai do D até o B, ou do B até o D. E ele está formando dois pares de ângulos. Veja, nós temos os dois ângulos verdes aqui e nós temos os dois ângulos rosas. Esses dois ângulos opostos pelo vértice têm medidas iguais, ou seja, eles são congruentes. Quando nós temos ângulos com a mesma medida, nós dizemos que esses ângulos são ângulos congruentes. Deste modo, a medida do ângulo AOB é igual à medida do ângulo DOC. E a medida do ângulo BOC é igual à medida do ângulo AOD. Veja aqui, olha. AOD vai ser igual a BOC. E AOB vai ser igual a DOC. Nós temos aqui esses ângulos que têm a mesma medida. Até aqui, pessoal, nós vimos as definições sobre o que é um ângulo, os tipos de ângulo, quando nós temos ângulos complementares, ângulos suplementares e ângulos opostos pelo vértice. Porém, eu creio que você deve estar se perguntando, sim, professor, mas o que a gente vai fazer com esses conceitos? Não se preocupe, a nossa próxima aula que vai estar aparecendo aqui será uma aula de exercícios, onde eu vou aplicar esses conceitos dentro de questões. E essas questões vai utilizar a ideia de ângulos complementares, de ângulos suplementares, de ângulos opostos pelo vértice. Se a aula já estiver disponível, ela vai estar aparecendo aqui na nossa tela final e nós iremos nos ver novamente na nossa aula de exercícios. Muito obrigado, pessoal, e clica aí para assistir a nossa próxima aula.